Estamos ao vivo, eu tenho o prazer de receber aqui a Daniele Santin, presidente do SEMAI. Daniele, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. E o Marcos Araújo, que é diretor executivo da Águas do Mirante. Obrigado pela presença. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí do programa. Legal, a presença deles aqui é justamente para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem, né? Que acabam aí prejudicando diretamente a prefeitura, prejudicando a cidade, e a gente vai conversar um pouquinho, né? E eu já queria abrir aqui e perguntar para você, Marcos, a questão das perdas, né, do sistema de abastecimento de água, né? Como é que funciona isso? Como é que isso é monitorado, tanto pelo SEMAI como pela Águas do Mirante? Como é que está sendo feito isso? As perdas são monitoradas, sim, e nas perdas a gente tem perdas físicas, que tem as perdas totais. Aham. As perdas totais são divididas em perdas físicas e perdas aparentes. As Certo. perdas aparentes são as perdas comerciais. As perdas físicas são a água que sai do manancial até chegar na água tratada. Correto. Então, isso que vem acaba sendo perdas de águas físicas. De águas físicas, né? E as perdas comerciais, né, as aparentes, é tudo aquilo toda a água que entra para dentro da casa dos consumidores, né, dos nossos clientes, Aham. e que de uma certa forma não é cobrada, tá? Não é faturada. Então, essa água que entra e que não é faturada é essa perda comercial, a perda aparente. Agora, a gente, né, só para a gente entender, né, quando essa água, já focando mais no que a gente vai abordar aqui, essa água ela entra para dentro da residência e ela, de certa forma, ela não é cobrada, né, ou por um vazamento que o dono não percebeu, né, mas o sistema começa a perceber que está tendo um consumo maior, ou por fraude mesmo, né. Isso acaba gerando um prejuízo, não só, né, diretamente para o SEMAI, que a gente entende, né, vai gerar um prejuízo para a prefeitura, mas ele está gerando prejuízo para todos os outros moradores também. É mais ou menos isso que a gente... Com certeza, Neto. As perdas aí que acontece quando tem um vazamento interno não visível, que a gente fala, que o morador, às vezes, o encanamento é antigo, o SEMAI, acusando isso na medição, notifica o usuário, para que ele tome as providências aí, procure um vazamento, faça o reparo, e tem aí o benefício, que nós temos uma legislação que tem o benefício que dá um desconto. Mas esse desconto alguém tem que pagar essa conta, porque de certa forma a água foi produzida, ela foi entregue para o usuário, mas a autarquia não está recebendo essa receita. E a outra perda que a gente fala é através da água que a gente fornece realmente, mas daí ela não é a medida, que são aí as ligações clandestinas feitas pelos os próprios usuários, né? Para a gente entender, né, quando o consumo da água é feito, né, eu acho que até é uma coisa para se falar aqui, para a população entender. A gente pensa que a gente está pagando o consumo, né? Eu estou pagando o consumo quando eu abro a torneira. Quando, na verdade, está sendo reposto, né? Porque a água já foi tratada, a água já foi conduzida, já se usou aí eletricidade, já gerou uma despesa, né? Então, são poucas pessoas que entendem isso. Acha que você abriu, é tudo descida, a água vai chegar ali na sua torneira. Então, ela passa por um tratamento, já gerou custo. Ela passa por um bombeamento, né? Já tem custo da manutenção da máquina, também a parte elétrica. Então, quando ela chega para o consumo, ela já teve um gasto. Então, praticamente está sendo reposto o que já foi gasto. Na verdade, existe todo um custo, esse custo é dividido com todo mundo, né? Aham. E como você falou, pega a água do rio, leva para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, além de seguir todas as normas, tem produtos químicos que faz com que a água fique purificada. E depois disso ela vai para a distribuição. Então, só para ela subir até o reservatório, ela é bombeada. Ela é bombeada. Custo de energia elétrica. E energia elétrica é um dos insumos mais caros, dos itens mais caros que a gente tem dentro da produção de água, dentro do sistema. A gente tem já mais ou menos o índice na cidade de Piracicaba, em cima dessa, né, tanto da fraude como da perda dentro de resistência. Já tem uma média? Quanto que Piracicaba perde com isso? Olha, nós temos em perdas totais, está estimado aí em 50%. 50%? Né? 50%. Puxa vida. A gente estima que 15% se referem às perdas comerciais, que são essas ligações clandestinas, os vazamentos.
ligações clandestinas, né? Pra gente conversar um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando até alguns. Na minha época falava registro, mas não é registro, né? Não. Depois passou para medidor. Medidor também. Mas na verdade são hidrômetros. Hidrômetros são equipamentos que medem o consumo de água. Quanto de água que passa por ele. Então nós temos aqui os hidrômetros aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar. Isso aqui são todos eles foram alterados, tá? Foram alterados e vai passar a ser crime. Eu vou explicar já daqui a pouquinho para a gente alertar toda a população. Por vezes você está morando numa residência, às vezes até alugou a residência e nem sabe que o seu hidrômetro ele está alterado aí. Né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. Diga, Mariana. Ainda, né, nesse sentido de crime, né, Daniele, queria que você explicasse também para o público, né, desse sistema que ele pode sim ser considerado um crime e se a pessoa responde judicialmente por isso. Sim, responde. Além da infração administrativa, que o usuário está sujeito a uma penalidade aplicada através da resolução, já prevista na resolução baixada pela ARES, que é a nossa agência de regulação, ele está sujeito aí a ser enquadrado como um criminoso, que é o furto qualificado, que vai de 2 a 8 anos de reclusão, ou de deterioração de coisa alheia, que é uma detenção de 6 meses ou multa. Agora, as perdas, né, a fraude, as perdas, elas acabam acarretando um problema aí também para o meio ambiente, né? Quer dizer, você tem que capturar muito mais, tem que captar muito mais, enfim. Aí o investimento também, ele é menor, né? E diretamente já está sendo feito um projeto pela prefeitura, né? Tanto pelo SEMAI, também pelo Lagos Mirante, para a gente começar a mostrar para a população o quanto isso é prejudicial à nossa cidade, não é isso? O que acontece? A gente tem observado que os fraudadores, eles acabam consumindo uma quantidade muito maior de água. Uhum. Tá? Por quê? Porque acabam não pagando. Não paga, vou consumir à vontade, né? Exato, o pessoal esbanja e acaba desperdiçando. Então isso é ruim para todo mundo, porque aí o custo para se produzir água fica maior e de uma certa forma todo mundo acaba pagando por isso depois no final. Tá? Isso é uma situação. Outra situação, quando a pessoa faz algum tipo de fraude, principalmente que ele acaba violando o ramal de água, existe uma grande possibilidade de contaminação. Então, quem mora ali próximo pode correr o risco de ter uma água contaminada. Então, é ruim. Quando você vê o seu vizinho fraudando, ele está roubando lá, deixa ele quieto. O problema dele, vai pagar por isso. Mas eu estou correndo risco, então. Vocês que moram, os vizinhos ali próximos, correm um risco. E além de a gente estar falando, a água é um bem finito. E se a gente acaba tirando muito mais do que a gente tem necessidade, ou seja, por quê? Porque essas pessoas que estão fraudando, elas têm um consumo muito maior do que os outros. Porque quando você paga por aquilo, você usa somente o que você precisa. Mas partindo do princípio que você, quer dizer, vão ter situações, mas vamos para a situação que é aquele que realmente pegou o hidrômetro aqui e alterou, colocou um sistema, quer dizer, ele já não tem uma consciência, né? Então ele já não vai pensar no meio ambiente e, claro, se ele não vai pagar, ele vai consumir muito mais. Não está nem preocupado com a cidade, tampouco com seus vizinhos, né? E esse que é o prejudicial, né? Esse aí que vai provocar uma série de problemas para o sistema. Para todo mundo. E a gente acaba vendo que essas pessoas que faltam aí um pouco de consciência, não só para isso, mas a gente vê o Brasil como é que está, na situação macro do Brasil, a gente vê que está ruim. E está ruim porque pessoas como essas que também deixaram, acabam fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, cada um controlar o que é seu, as coisas ficam mais fáceis. Olha, eu estou recebendo aqui, né, a presidente do SEMAI, Daniele está conosco aqui, também o Marcos Araújo, diretor executivo da Águas do Mirante. Nós estamos aqui conversando sobre a questão da água na nossa cidade e as fraudes, né, que infelizmente na cidade tem sim, e isso dá um prejuízo enorme para o município e, como está sendo muito bem explicado aqui, dá um prejuízo para cada um de nós. Então não pensa você, aquele está fazendo a coisa errada, aquela velha história, um só, não tem problema, eu pego lá porque já tem muito. Não é assim, não. Não é assim, não. Se a gente pensar assim, Brasília também pode ser assim. Vamos roubar porque o Brasil tem muito dinheiro, né? Um que enfia dinheiro lá na meia e sai com o dinheiro da população, tudo bem, porque tem muito dinheiro. É o mesmo pensamento.
A gente não pode pensar assim. Tem uma manifestação na internet, é isso, Maria? Tem sim, as pessoas Diga. estão participando com a gente ao vivo, né? Chegou uma vai aparecer pergunta, aqui. Daniele, o Edio, que ele é morador do Jardim Belvedere, e ele pergunta o seguinte, olha, boa noite, né? Se estiver aberto para perguntas para os entrevistados, gostaria de saber o porquê da cobrança mínima de água. Boa pergunta, legal. Pois não. A política tarifária hoje, a partir de 2012, com a criação da agência de regulação, é definida pela agência. O mínimo, o que é? Existe um custo fixo operacional que a autarquia tem. Então, esse custo ele é arcado através da tarifa mínima que é cobrado do usuário, que hoje é de 0 a 10. Ótimo. E essa tarifa mínima já também está dentro de todo o tratamento que é feito, a condução da água, para a gente entender um pouquinho que a água está à disposição ali da torneira, né? Exato. Exatamente. E não é só o tratamento da água. As pessoas, a maioria desconhece, mas nós pagamos para tirar a água do rio. Não é gratuito. Né? Então, a despesa da autarquia, o custo da captação já começa na retirada da água do rio. Você não sabia também. Quer dizer, a prefeitura está pegando a água do rio, ela tem que pagar por essa retirada da água também, é isso? Exatamente. Olha só. O dinheiro ele é revertido para o governo federal, que posteriormente é revertido em investimentos no saneamento, mas nós pagamos sim. Como também paga, a gente retira a água, faz o tratamento, vai para a casa das pessoas, as pessoas utilizam essa água vira esgoto, esse esgoto vai para as estações de tratamento, é tratado, e quando a gente vai despejar de volta para o rio, a gente também paga paga para o governo federal. Paga para o governo federal. E essa questão da devolução é importante, que quanto mais eficiência você tem na devolução, menor o seu custo. Né? Então, isso a importância da eficiência também está diretamente relacionada ao valor que você paga para a devolução da água. Então, em cima disso, Daniela, o trabalho que é feito pela Águas do Mirante, o tratamento do esgoto, que a gente tem 100% do esgoto tratado, quer dizer, a gente está dentro de umas normas de exigência à questão federal, questão de saúde também, do bem-estar do nosso rio, mas também está ligado diretamente no custo-benefício para a cidade. A cidade vai estar pagando menos, então, por conta do tratamento que é feito pela Águas do Mirante. É isso? Exatamente. Quanto melhor a eficiência, menos a gente tem gastos para devolver a água para o rio. Perfeito. Diga, Maria, tem pergunta? Pode queria falar. também perguntar para o Marcos, né, por que, né, e qual é aí o processo da substituição desses hidrômetros, né, que é a responsabilidade, no caso da Águas do Mirante, né? Isso. E como vai acontecer daí que você já nos explicasse esse programa de combate à fraude efetivamente na cidade? Os hidrômetros são substituídos e conforme uma determinação que o SEMAI nos passa. Então, existe toda uma programação, a idade do hidrômetro, eu costumo até brincar, de chama de quilometragem, mas nada mais é a quantidade de água que passou pelo hidrômetro. Então, é feita uma análise e, em cima disso, o SEMAI entregam para a gente uma lista de lugares onde a gente tem que substituir os hidrômetros. Tá? Então, a gente faz isso sem custo nenhum para o cliente. Então, é uma manutenção normal de manter, a gente chama o parque, né, a quantidade total de hidrômetros da cidade, a gente manter o parque de hidrômetros dentro de uma idade mínima aí de funcionamento. Aí já passando para as fraudes. Como a gente viu... Mostrou aqui, vamos mostrar aqui. Eu vou pedir para o Lucas acompanhar com essa aqui, Lucas. Até um pouco antes, a gente sabe que... de repente você mudou para uma casa de aluguel e não sabe se existe ou não fraude dentro da sua casa. Tá? Então, pensando nisso, ou de pessoas que têm algum problema em casa e que que desconhece, nós colocamos um prazo que vai desde o dia 5 de dezembro até o dia 28 de fevereiro, para que as pessoas entrem em contato com o SEMAI e falam, olha, eu acho que tem alguma coisa na minha casa. Ela não precisa ter certeza. Tá? E o que vai acontecer com isso? Nós vamos até a casa dessa pessoa, vamos olhar com calma, analisar. Se tiver algum tipo de irregularidade, a gente vai tirar essa irregularidade sem que haja nenhum tipo de penalidade para essa pessoa. Tá? Então, essa autodenúncia, volto a frisar, vai até o dia 28 de fevereiro e todo mundo que eu fizer dentro dessa data não terá nenhum tipo de penalidade. Até 28 de fevereiro, até 28 de fevereiro de 2017. Então, se eu perceber, Daniela, que eu tenho algum problema, olha, eu não consigo visualizar direito, ou ele tem hora que roda, tem hora que fica parado,
pode ser desde realmente uma fraude, como um problema técnico do hidrômetro. Isso, hidrômetro. E aí pode ser um defeito. Então eu tenho que reparar isso e aí entrar em contato com o SEMAI pedindo o auxílio. O SEMAI vai até o local, vai analisar se de fato tem algum problema, né? Exato. Qualquer dúvida que o usuário tenha, entre em contato. Nossos canais de atendimento 0800, né, os polos de atendimento, o polo da sede. Por exemplo, a pessoa mora em 4 pessoas na casa, está consumindo 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, é pouco, né, bem pouco para uma residência de 4 pessoas. Então, na dúvida, entre em contato com o SEMAI, faz a sua reclamação, aí coloca o seu questionamento, que a gente vai até o local fazer a fiscalização para averiguar realmente o que está acontecendo e, se precisar, fazer a correção necessária. Ok, tá aí a parceria, né, da Águas do Mirante com o SEMAI. Você trouxe para nós aqui, vamos mostrar, para a gente passar um pouco para quem está em casa entender, depende de identificar também, né? O que a gente entende assim como fraude? Fraude é tudo aquilo que a pessoa faz, né, o cliente faz, de forma a adulterar o sistema de medição. Tá? Então, em funcionamento normal, a água passa pelo hidrômetro e essa quantidade de água que passa é registrada. Se ele faz qualquer artimanha para que não meça o total de água que passa... Correto. Ele já está fazendo alguma fraude. Perfeito. E aí isso cai no que a Daniele disse aí, que é um crime e vai ser tratado como tal a partir aí do dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro de 2017. Né? Nesse caso aqui, um caso assim muito típico é de ter um arame para travar o hidrômetro. Olha só, colocado arame... Aqui em Piracicaba não, mas em algumas outras cidades que eu trabalhei, as pessoas disseram para mim que esse arame veio pela rede. Veio pela rede o arame? Pela Rapaz, rede. Se bobear, acende até a luz no quarto, viu? Você abre a torneira e acende a luz. Então, cada história, né? Então, o para travar, ele acaba travando o giro dentro dele, né? Cada coisa, não? Outra tem coisa... também sem a lente, né? Esse aqui sem a lente, é todo destruído e ele acaba afetando aí a relojaria. Volta para trás, volta para frente. Então, ele vai, mexe e vai... Coloca o número que quer. Exato. Olha, são situações, né, que a equipe da Águas do Mirante se deparou em outras cidades que pode sim estar acontecendo na cidade de Piracicaba. Por isso, os fiscais estarão até dia 28 de fevereiro fazendo a visita e colocando em ordem o equipamento. Porque esse equipamento, gente, também custa, viu, gente? Isso aqui não é Papai Noel que traz, não, viu? Isso aqui é o município que paga para preparar um material desse. E é caro, custa para o município. Então, toda vez que isso é quebrado, mexe dessa maneira aqui, ó, ele terá que ser trocado. Isso vai gerar um custo para o município. Por isso, até dia 28 de fevereiro, as equipes estarão indo até as residências da cidade de Piracicaba para colocar tudo em ordem. Por que isso? Primeiro que você não vai estar enganando a sua cidade. Você não vai estar enganando o seu vizinho, que é o prejuízo que ele está pagando o seu vizinho. Você quebra, o seu vizinho está pagando também. Depois, com tudo em ordem, né, Marcos, com tudo correto, investimento. O dinheiro que seria gasto para manutenção, né, Daniel, que não é fácil, né? A gente conversou da outra vez, você falou, Neto, por dia as equipes estão nas ruas fazendo manutenção e o custo é muito alto disso. O dia que a gente, com o tempo, conseguir colocar tudo em ordem, não ter esse tipo de coisa, a gente consegue ainda melhorar ainda mais. Né? Então é para isso que seja feita essa campanha. Imagine só se não tivesse perda de água. De repente, um investimento que o SEMAI precisa fazer de ampliação do sistema, para que não falte água em alguns lugares, talvez não necessariamente precisa ser feito. Pode ser feito postergar esse investimento. Correto. Por quê? Porque você está economizando água, está deixando de perder água aí com isso a água está chegando, tem que chegar. Com fraude, com esse tipo de fraude. E volto a dizer o seguinte, esses hidrômetros aqui são de Piracicaba. Esses aqui são de Piracicaba? São de Piracicaba. Olha só, um trabalho que a gente tem feito de substituições dos hidrômetros. E acaba encontrando. A gente acaba encontrando. Então, dentro desse trabalho que a gente fez, que a gente encontrou as fraudes, é que, junto com o SEMAI, Prefeitura, teve essa decisão de combater as fraudes de uma forma mais intensiva. Então, por isso que a gente está deixando esse prazo até o dia 28 de fevereiro, para que as pessoas que sabem que tem uma irregularidade, que você pega uma situação como essa aqui, não aconteceu por acaso. Mas se faz a autodenúncia, a gente vai lá, corrige,
vida nova dali para frente. Se depois, se ela ficar quieta e depois do dia 28 a gente pegar, for encontrado qualquer irregularidade, aí segue conforme a Daniele acabou de explicar, aí no início. Vai entrar numa questão, né, Isso, tem uma comissão, aí vai ser avaliado, tem uma comissão da autarquia que analisa aí a penalidade a ser aplicada, e o usuário tem 10 dias para apresentar a defesa. Correto. O SEMAI toma a decisão, na verdade essa comissão toma a decisão, e ele tem 10 dias aí para recorrer para a agência. Somente após essa decisão final da agência que é aplicada a multa para o usuário. Perfeito, quer dizer, estou fazendo de tudo para colocar a coisa em ordem, né? Não há interesse nenhum de penalizar, e sim colocar tudo em ordem, que a gente possa seguir aí com o sistema ok, né? E não dar prejuízo para a cidade, né? Na verdade, o propósito maior é que não tenha esses tipos de perda. Então quer dizer que isso aqui foi descoberto em Piracicaba. Eu vou falar uma coisa para você, conversando um pouco com o Marcos uns dias atrás, a equipe só de bater, só de olhar já sabe que tem coisa errada, viu, gente? Não adianta, mas como é que descobre? Sabe, aqui, ó, descobriu. Então a equipe treinada, os fiscais são treinados para identificar qualquer tipo de erro aí, né? Neto, esse arame é uma coisa assim muito simples, mas tem outras coisas mais sofisticadas, com que o pessoal acaba usando como imã, ou bypass, que a gente chama, que está tudo concretado, tudo isso aqui. A gente tem equipamentos que a gente coloca dentro da rede e a gente consegue ver se tem derivação. Quer dizer, derivação, né? Aqui entra, aí o sujeito vai e coloca um caninho aqui, ó. Vem, Lucas. Coloca um cano aqui assim, ó. E aí ele pega a água antes de passar aqui pelo relógio. Dá para descobrir também, tranquilamente. Sim. Não adianta colocar concreto, árvore de Natal para enganar, não adianta. Porque a gente coloca um equipamento, né? Que ele segue a sequência. Que ele vai seguindo pelo tubo, pela rede, e aí se tiver qualquer tipo de derivação, a gente acaba encontrando. Descobrir. Perfeito. Não, tá certíssimo, viu? Tá certíssimo, viu, Daniele? Tanto o SEMAI com Águas do Mirante tem que ser feito isso mesmo, que a gente não pode, a gente, cidadão do bem, que trabalha, a gente luta pelas coisas corretas. A gente está numa mudança desse país, contando aí com juízes, promotores, para a gente passar esse país a limpo. A gente não pode, nós, cometer um erro desse para tirar vantagem da nossa cidade. Então, nós temos que agir com coerência, com honestidade e dar o exemplo. A honestidade tem que sair de dentro de nós. É da gente. É a gente que vai mudar. É a gente que vai mudar o país. Então, não dá para aceitar uma coisa dessa, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Antigamente, não sei se era da sua época, não sei se a Daniela vai lembrar disso, das garrafas PET em cima do registro. Era isso? Essas coisas não funcionam, viu? Não é verdade? Lembra disso aí? Colocar do força. É mais simpatia, né? Na verdade, o pessoal colocava isso para diminuir o consumo de energia, né? Mas não existe nenhuma relação entre isso. É capaz Ficava feio para burro, né? Uma coisa feia, né? Porque a água pega o sol e aí ainda acaba a água apodrecendo, né? Começando a criar bactérias ali dentro. É o brasileiro. Agora tem que ter consciência, né? Sai do quarto, apaga a luz, né? Fecha a torneira, vai saboar as mãos. Precisa fazer o dever de casa, né? Fazer o dever de casa, né? Daí acaba diminuindo o consumo, você vai pagar menos, né? Tem algum tipo, uma torneira pingando, vamos consertar. Se tem alguma parede úmida, vamos saber lá. Que alguma coisa ali vamos lá dar uma olhada para arrumar. Tomar um banho é bom, mas sem aquele desperdício. Longamente. Sabe? Então, tudo tem são várias ações que você pode fazer para que o seu consumo seja mais consciente. Daniela, você acha que agora, sim, hoje, em Piracicaba, já está começando a tomar essa linha? O Piracicaba está começando a entender e reduzindo os gastos? Sim, eu acredito que depois do que a gente passou com a crise hídrica aí, né, de 2014, eu acho que bateu uma luz, não só em Piracicaba, né, mas em Piracicaba também. As pessoas estão mais conscientes, sim, em relação ao consumo. Nós tivemos uma queda no nosso, isso foi até motivo de discussão. Em 2015, nós tivemos uma queda do faturamento justamente por conta disso, que o cidadão já está mais consciente exatamente, tentando ter um consumo mais consciente, né? Perfeito, que bom, graças às campanhas, né, que são feitas e dar a consciência e o entendimento à população. Quero agradecer a presença, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e estamos à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado. Daniela, muito obrigado também, viu, pela presença. Eu que agradeço, né, estamos à disposição. Muito obrigado. Coloca o telefone mais uma vez para nós, então, para você tirar essas dúvidas aqui que a gente falou, você pode ligar para o SEMAI 0800 772
9611, 0800 772 9611. Você tira suas dúvidas e, como foi falado aqui, até o dia 28 de fevereiro de 2017, a coisa vai ser colocada em ordem sem nenhum problema, viu, gente? Bom agora é entrar em contato, tá bom? Obrigado pela presença, parabéns pelo excelente trabalho feito na cidade de Piracicaba, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado.